Fala, filhotes, estão vivos? Quem fala é o professor Pedro Mendes Júnior, professor de Filosofia e Religião do Governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Berlândia. Estamos aqui para mais uma aula, para mais um vídeo, para mais um áudio, para mais um PET, um Plano de Estudos Torturados ou Tutorados do Governo do Estado de Minas Gerais, o PET 4, volume 4 do quarto bimestre de 2021, de Filosofia do segundo ano do ensino médio. A semana é a semana 3, o eixo temático é ser e dever ser. O tema e o tópico é compreender os elementos culturais que constituem as identidades. As habilidades é compreender e analisar os fundamentos da ética em diferentes culturas, identificando processos que contribuem para a formação de sujeitos éticos que valorizem a liberdade, a autonomia e o poder de decisão, de acordo com a sua própria vontade. Os conteúdos relacionados é o período helenístico. Então, o tema dessa aula de hoje é ética e moral, é a parte 3, nós estamos nesse PET 4 falando sobre ética e moral. Então, olá, estudante, a abordagem que estamos fazendo sobre as formulações da ética e da moral e sua construção ao longo da história mostram o quanto são complexas as diversas teorias e visões sobre o tema, que faz parte da existência humana em sociedade e de sua conduta para com os outros. Que, mesmo estando submetidos a regras que existem para o equilíbrio da convivência, nos pegamos constantemente a conflitos, a agressões, a julgamentos, a divergência, a violência. Isso porque somos seres de desejo, de vontade, e muitas vezes queremos ter o domínio, o poder, o controle das situações. A vontade de poder, que dizia o Nietzsche, né? Por isso, a comunicação tem um papel fundamental na construção da moralidade e da eticidade, que vão se modificando, evoluindo e transformando ao longo da história, juntamente com a cultura e colaborando diretamente uma com a outra neste processo. Então, o período helenístico, a palavra helenística deriva de helenismo, é um termo que corresponde ao período que vai de Alexandre o Grande, Alexandre Magno, o macedônico, até a dominação romana, de 338 a.C. até a sua anexação pelos romanos em 146 a.C. Então, Alexandre foi o grande responsável por estender a influência grega desde o Egito até a Índia e fazer a cultura grega entrar em contato com a cultura oriental. Esse período perdurou por cerca de 300 anos. Na filosofia helenística, ela correspondeu a um desenvolvimento intelectual e com forte influência dos sistemas pré-socráticos. Porém, sobretudo, ela é profundamente marcada também pelo espírito socrático de Sócrates, a experiência com outros povos, o atomismo, por exemplo, dos epicuristas, e a ética, que foi um pensamento, uma reflexão socrática. Então, a experiência com os outros povos também lhe permitiu desempenhar certo papel no desenvolvimento da noção de cosmopolitismo, isso é, a ideia do homem, do ser humano como cidadão do mundo, não só como cidadão da polis da cidade-estado agora, mas cidadão do universo. As escolas helenísticas têm em comum atividade filosófica, como o amor e a investigação da sabedoria, sendo essa aí um modo de vida. Então, elas não se diferenciavam muito na escolha da forma de sabedoria. Todas elas definiam a sabedoria como um estado de perfeita tranquilidade da alma, a ataraxia, a falta de perturbação na alma. Nesse sentido, a filosofia é uma abordagem dos cuidados, das angústias e da miséria humana. Miséria resultante aí das convenções e obrigações sociais. Todas as escolas helenísticas trazem certa herança socrática ao admitir que os homens estão submersos na miséria, na angústia, no mal, porque estão na ignorância, porque não conhecem o bem. O mal não está nas coisas, mas no juízo de valor equivocado que os homens atribuem a elas. Por isso decorre aí uma exigência que os homens cuidem de mudar radicalmente seu juízo de valor e seu modo de pensar e de ser. Isso é possível mediante a paz interior e a tranquilidade da alma. Esse período do helenismo é marcado basicamente pelo paganismo, pelo politeísmo das religiões pré-cristãs, e pela crença da capacidade humana de explicar os problemas humanos a partir das causas humanas, sem recorrer à intervenção dos deuses. A seguir, nós vamos apresentar rapidamente as principais escolas de pensamento filosóficas do helenismo. A primeira delas, o cinismo. Quem nunca ouviu ou já falou aí, fulano ou Beltrano é cínico. Você sabe o que significa ser uma pessoa cínica? Bom, vamos lá, eu explico. Atualmente, quando falamos ou ouvimos uma pessoa falar sobre cinismo, é normal atribuirmos o significado de alguém imprudente, ou de alguém falso, de alguém dissimulado, de alguém duas caras, insensível, que não liga para o sofrimento das outras pessoas, ou mesmo nem se preocupa com algo que nós achamos de suma importância. Pois bem, saiba que nem sempre foi assim a visão e a concepção sobre o helenismo. O cinismo nasceu por volta de 400 a.C., fundado por um aluno de Sócrates chamado Antístenes. Basicamente, uma pessoa adepta da filosofia cínica defende que um ser humano ele não precisa se apegar aos bens materiais ou às vaidades criadas pela sociedade para ser feliz. Então, o desapego aos bens materiais, o desapego às pessoas e o desapego às opiniões alheias. As vaidades da sociedade dizem respeito às posições sociais que adquirimos com o nosso trabalho, a qual pertencemos desde o nosso nascimento. O mais destacado filósofo cínico é o Diógenes, que era chamado de o Sócrates louco. Então, um episódio dele com Alexandre Magno. Ele é um grande expoente da filosofia cínica, foi o Diógenes de Sinope, ou Cínico.
Diógenes morava em um barril, inspirador do Chaves, vestia apenas um pedaço de pano e uma de suas únicas posses era um cajado. Então não tinha apego a coisa material alguma, ele morava no barril, vivia com os cachorros, vivia nas praças públicas com lanterna, dizendo, uma lanterna, um lampião em plena luz do dia, dizendo que está procurando uma pessoa honesta, vivia pedindo esmola para estátuas, e o povo falava, você está louco de esmola para estátuas? Eu estou treinando com as estátuas, que pode ser que as pessoas não me atendam, a estátua não me vê, não me ouve, não reage aos meus pedidos, então eu já estou treinando com ela para que, se as pessoas fizerem o mesmo comigo, eu já esteja preparado. E ele também, o Diógenes, defecava, urinava e se masturbava em praça pública, era um sujeito, porque ele queria ser desprezado pelas pessoas e não preocupar com a opinião que os outros tinham dele. Então ele provocava o desprezo para ter que não se preocupar com o desprezo das pessoas por ele. Então ele já estava treinando a sua alma para lidar com o desprezo. Os animais viviam e circulavam ao seu redor. É uma figura simples, conta a história que certa vez esse pensador recebeu a visita do Alexandre Magno, Alexandre o Grande. O Alexandre, parado na frente do Diógenes, e sentado à boca da sua morada, perguntou qual seria o desejo dele e que bastaria ele dizer a Alexandre Magno, Alexandre o Grande, que seu desejo seria realizado. O Diógenes rapidamente respondeu, então sai da frente do meu sol. Ele estava tomando sol matinal, o Alexandre chegou lá, peça-me o que quiser e eu te darei. Eu falei, então sai da minha frente, você está atrapalhando o meu sol matinal? Então assim nasceu a filosofia cínica, que contesta os apegos materiais e as pompas da sociedade, ou seja, as ambições pela riqueza, os luxos, a ostentação. O homem é um animal que deve viver e deve viver como um tal. Ainda frisa que todos os conhecimentos intelectuais que formam as bases da sociedade grega, como a matemática, a física, a música, são inúteis ao ser humano, a própria filosofia também. Isso porque são invenções do ser humano, do homem. Assim, para os cínicos, a felicidade significa o desapego aos bens materiais, aos títulos sociais, à opinião dos outros e às pessoas. Esse desapego conduz o homem à liberdade, à verdadeira liberdade, porque quando você é apegado a alguma dessas coisas, às coisas materiais, às pessoas ou às opiniões, você é escravo delas. O estoicismo é uma outra escola filosófica helenística, ela surgiu por volta de 300 a.C., e seu fundador chamava-se Zenão de Cítio, ou Cício. Esta corrente filosófica, a partir da ideia do direito natural, o justnaturalismo, faça o que deve ser feito e assim você estará em paz, terá a sua alma sem perturbação, porque quando você faz o que deve ser feito e vive conforme a natureza, sem apego às coisas, empregava também a apatia, a não se apaixonar, porque a raiz é a fonte de todo sofrimento, porque apatia, patos em grego significa paixão, e paixão para eles é uma doença que causa dor e sofrimento. Então não se apegar a nada nem a ninguém, não se apaixonar e viver conforme a natureza e cumprindo as suas obrigações, porque quando você cumpre a sua obrigação, você tem a sua consciência tranquila, aquilo não perturba a sua alma, não tira a sua paz, por você saber que tem que fazer algo e não fez. A procrastinação é um problema, Você é procrastinando aquilo que você deve fazer e para fazer outras coisas que você gosta, mas aí quando você está fazendo aquelas coisas que você gosta para deixando de fazer aquilo que você deveria fazer, você está perturbado, você está sem paz no coração, porque você sabe que tem que fazer aquilo que você deveria ter feito e não fez. Então você não acreditava que todas as pessoas são um tipo de microcosmo, um universo particular, e que todos fazem parte de um cosmos, de um universo maior ainda, o macrocosmo. Então nós somos um universo dentro de um outro universo, pode ser que haja um universo dentro da gente e outro universo além desse universo, do qual esse universo está dentro. E assim sucessivamente. Pensar assim significa retirar de todos os seres humanos as suas diferenças, ou seja, somos todos em natureza iguais. É uma novidade no mundo grego, porque até então tinha aquela visão dos gregos em relação aos outros povos que eles chamavam de bárbaros, que não sabiam falar a língua grega, balbuciavam e não tinham a mesma racionalidade dos gregos. Então por isso eram seres inferiores, eram seres humanos da mesma estirpe, e isso justificava inclusive a escravidão e o fato de eles não poderem participar da política nas cidades gregas. Então brancos, negros, amarelos, cristãos, não cristãos, escravos ou não, todos eram iguais para os estoicos. Aqui uma grande diferença com os filósofos cínicos. Os estoicos interessavam-se por política, os cínicos não se interessavam por nada, nem por política, nem por conhecimento algum. Declaravam que a ética e a moral, os estoicos, são exigências para uma vida correta e austera. Grandes homens deste período foram os estoicos, entre eles o imperador romano Marco Aurélio, que viveu de 121 a 180, o filósofo político e orador, o Cícero, que viveu de 106 a 43 a.C., em segundo, lançou as bases daquilo que foi conhecido como humanismo grego, o antropocentrismo. O homem passou a ser o centro, depois inspirou o renascimento lá no início da modernidade, ou seja, a ideia de que o homem ocupa o centro simbólico da realidade. Então os estoicos ainda acreditavam que tudo o que acontece conosco é algo que de algum modo já estava estabelecido.
pela própria natureza. Existe um destino, existe uma razão que governa todas as coisas. Então a gente não deve questionar o que nos acontece, o que nos acomete, porque tudo tem uma razão de ser. A gente pode não compreender essa razão no primeiro momento, na hora que aquilo nos acontece, mas mais para frente a gente pode entender e compreender a razão do que nos sucede. Assim não devemos nos preocupar, porque tudo tem uma razão de ser, tudo tem um motivo, nada é por acaso. Existe um destino que rege toda a realidade, o universo e as nossas vidas. Então por isso a gente não precisa sofrer com os revés que nos afligem, porque eles têm uma razão de ser. A gente pode não compreender no primeiro momento, mas tem. Pois não podemos controlar o universo, não temos poder nenhum de mudar nem a nossa própria vida, nem o próprio universo. Então nós somos regidos por um destino, uma razão que rege todas as coisas mais perto-lobas. O epicurismo, foi fundado em 300 por Epicuro, ele viveu de 341 a 270 a.C. Ele desenvolveu um modelo de pensamento que foi conhecido como epicurismo, ou filosofia do jardim. Esse pensador defendia que a felicidade estava relacionada aos prazeres humanos, o hedonismo. A felicidade está no prazer. A grande preocupação dos modernistas era isso. O que é a felicidade? Como que alcança a felicidade? Para os cínicos não se apegar a nada, nem às coisas materiais, nem a opinião das pessoas e nem as próprias pessoas. Para o estoicismo é você viver conforme a natureza, cumprir suas obrigações e não se apaixonar. Se apaixonar, você vai se fuder. Para o epicurismo você tem que buscar o prazer e fugir da dor. Mas você não pode se tornar escravo do prazer, você tem que ter um controle e domínio sobre o prazer, porque se você virar escravo do prazer, você vai ficar dependente dele, viciado, e isso vai perturbar a sua alma e não vai deixar você alcançar a felicidade. Ele ficou conhecido como epicurismo, ou filosofia do jardim. Eles filosofavam no jardim, e era interessante que suas escolas antigas elas eram um pouco mais abertas. Tinha os peripatéticos, que eram os filósofos discípulos de Aristóteles, que filosofavam caminhando, trocando ideia, conversando, e o epicurismo, o Epicuro e seus discípulos, eles iam para o jardim ali filosofar, não eram salas fechadas, coisas, ambientes encaixotados como esse que a gente vive atualmente para poder ensinar e aprender. Então esse pensador defendia que a felicidade estava relacionada aos prazeres humanos. Na sua ótica, nós devemos preferir aqueles prazeres que podem ser considerados duradouros, aqueles que permanecem e que não nos tornarão dependentes. E rejeitar aqueles que são desnecessários ou apenas aparentam ser prazeres, mas que na verdade não são e que podem nos iludir e nos levar a nos tornar escravos. É interessante perceber que o Epicuro afirmava aí que a distinção entre essas categorias de prazeres que nos levam à felicidade separa os prazeres extraídos dos 5 sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. O prazer está relacionado aos sentidos, o prazer de ver alguma coisa bela, de ouvir uma música ou algo agradável, de sentir um cheiro bom, um cheiro gostoso, um sabor também, e tocar algo que vai te dar prazer ali, te excitar. Daqueles que alcançamos por meio da nossa razão, esses são superiores da razão, por isso devemos tratar e aperfeiçoar o nosso intelecto. Para os epicuristas, nós devemos tomar 4 remédios para atingirmos a felicidade. São eles aí: os deuses não devem ser temidos, isso porque os deuses não estariam interessados em nós. Se existir Deus, eles não estão nem com a gente. Segundo, é considerado absurdo temer a morte, visto que a morte, que ainda não morremos, e quando a gente morrer, não vai ter mais por que preocupar, porque a gente está morto. Terceiro, o prazer está à disposição de todos, e pode ser alcançado através da virtude. Você pode alcançar o prazer sendo um sujeito virtuoso. E quarto, o mal dura pouco, sendo fácil de suportar. Se o mal for muito grande, vai durar menos ainda, porque você vai morrer. E aí não vai ter nem o que você sentir, porque morrendo você cessa as suas sensações. Então você não tem. Para isso devemos lembrar de coisas boas e felizes ou criar boas expectativas para o futuro. E o ceticismo, existem 2 nomes quanto à criação e desenvolvimento da filosofia cética. O fundador foi o Pirro de Elis, ou de Élida, que viveu de 360 a 270 a.C. O seu desenvolvedor, no século II, foi o Sexto Empírico, os 2 principais céticos. Basicamente, após a morte de Alexandre o Grande, a política na Grécia Antiga ficou estremecida. A democracia não mais respondia aos anseios do povo grego, e assim governos autoritários tomaram conta das cidades-estado. Essa instabilidade contribuiu para o surgimento da filosofia cética, uma vez que muitas dúvidas surgiram sobre a capacidade do governo e dos sistemas políticos conseguirem resolver os problemas. A filosofia cética parte de 3 questões básicas, que são: qual a natureza real das coisas? Quais as disposições que se convém adotar a seu respeito? E quais as consequências que resultarão dessa atitude? A resposta a esses questionamentos, em geral, nos leva a compreender o seguinte: as coisas são difíceis de se diferenciar umas das outras. Nós não sabemos diferenciar as essências das coisas porque nós não conseguimos percebê-las pelos nossos sentidos. A gente não alcança a essência das coisas através dos sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. E a nossa razão também pode nos deixar na mão às vezes, ela também pode não compreender a essência das coisas. Por isso nós não devemos confiar no que a realidade se apresenta ou nos apresenta. Isso nos leva à dúvida. O cético tem a ver com dúvida e investigação. Quando isso acontece, a solução é que temos que suspender o juízo, não julgar.
não fazer nenhum tipo de juízo sobre a realidade, porque os nossos juízos sobre a realidade podem sempre estar equivocados, né? É a afasia, é a recusa em se pronunciar, é a hipoqué, a suspensão do juízo sobre as coisas. A postura cética se transforma em uma atitude contrária, que é o dogmatismo, né? Que é acreditar que existe uma verdade absoluta e essa verdade absoluta está em posse de alguém. Para os céticos, não existe uma verdade absoluta, tudo é duvidoso, tudo é incerto. Já que essa corrente afirma que é uma verdade absoluta, que ela pode ser conhecida e declarada segundo os dogmáticos. Para os céticos não existe uma verdade absoluta, a verdade nem sabe se existe. Se existir, a gente não pode conhecê-la para os céticos, né? E se alguém conseguir conhecê-la, não vai conseguir comunicá-la, como dizia o Gorgias. Enquanto o dogmático aceita uma determinada postura, que por ele é considerada correta, o cético questiona a validade dessa forma de pensar e vai dizer que aquilo é incerto, que é duvidoso. Por esse motivo é importante a gente saber que os céticos eles duvidam, mas não de tudo, né? Eles duvidam apenas de coisas que não podem ser explicadas de forma direta, com um simples olhar. Temos o neoplatonismo, que teve inspiração em Platão, foi a grande corrente filosófica que concorreu diretamente com o cristianismo, inspirou, influenciou o cristianismo, apesar de ter alguma proximidade em certos pontos. O Plotino, ele viveu de 205 a 270 depois de Cristo. Ele foi o principal representante dessa corrente filosófica, né, do neoplatonismo. Esse pensador acreditava na existência de um uno, uma espécie de Deus, que seria a luz, da qual toda a realidade emanava. Assim identificava a existência de um todo, onde conviveriam aí a luz e as sombras, as trevas. Na luz, Deus o uno, né? Nas trevas, a ausência de luz, e só isso. Por isso, o Santo Agostinho, inclusive, vai se inspirar nisso para dizer que o mal ele não existe. O mal, na verdade, é a ausência de luz. O mal em si não existe, não é uma realidade, porque se ele existisse, teria sido Deus o seu Criador. E como não foi Deus o Criador do mal, o mal não pode existir, porque se o mal existir foi Deus quem o fez, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Então, o que nós chamamos de mal, uma confusão, na verdade é uma ausência de bem, uma ausência de luz. O ponto de encontro com o Uno está dentro da nossa alma, quando nós nos encontramos com o próprio Deus, e não nos diferenciamos dele, nos tornando uma única coisa, nós somos uma emanação de Deus. Esse tipo de experiência chamamos de experiência mística do neoplatonismo, da origem ao misticismo, né? Para os místicos, as pessoas vivem a experiência mística, ou pessoas que vivem a experiência mística ou que buscam uma experiência dessa natureza. Viver significa exercer a simplicidade, ser uma pessoa simples, né? Para isso, o místico busca a purificação da sua alma, a iluminação da sua alma. A iluminação vem de Deus, para o Santo Agostinho, por exemplo. Não haveria, de algum modo, a separação entre a alma, Deus e o universo. Está tudo ali intimamente interligado. Nesse sentido, tudo estaria ligado e o caminho da purificação aproximaria tudo, né? A gente se purifica, a gente busca a iluminação, a gente vai se tornando com Deus e com o universo, com a natureza, com a realidade. Nesse sentido, tudo estaria ligado, né? E o caminho da purificação aproximaria tudo, sendo a experiência mística o auge da purificação humana. No Ocidente, ou seja, para o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, a busca é para se chegar à presença de um Deus pessoal. No Oriente, busca-se uma experiência na qual o místico quer, de algum modo, ligar-se ao cosmos, ao universo, como o budismo, né? Se tornar um nirvana, se tornar um com o cosmos, com o universo. De todas essas coisas, a prudência é o princípio supremo do bem, razão pela qual ela é mais preciosa do que a própria filosofia. É dela que se originaram todas as demais virtudes, é ela que nos ensina que não existe vida feliz sem prudência, sem beleza, sem justiça, e que não existe prudência, beleza e justiça sem a felicidade, segundo Epicuro. Então, para saber mais, tem vídeos aí no YouTube, da Grécia Antiga, do período helenístico, tem também vídeo falando sobre a filosofia helenista, todos disponíveis no YouTube, e a fonte aí, a referência à iniciação à filosofia da Marilena Chauí. Agora vamos às atividades. Os povos da Antiguidade Clássica foram responsáveis por um legado que permanece vivo nas sociedades contemporâneas, em especial das ocidentais. Sobre esse legado, é correto afirmar que a religião monoteísta praticada pelos gregos e romanos está errada. Os gregos e romanos eram politeístas, então já anula que foi a base do surgimento do cristianismo. Não, que ainda hoje congrega a maior comunidade de fiéis do planeta. Tem a maior comunidade de fiéis do planeta, mais de 2 bilhões de fiéis do cristianismo, mas o restante da frase tem a ver. A medicina praticada, tanto pelos gregos quanto pelos romanos, realizou progressos extraordinários. Graças a isso foi possível conhecer a circulação do sangue e as infecções dos olhos e dos dentes. Não, a circulação do sangue foi descoberta na modernidade. Não se tinha essa concepção. A filosofia e a ciência praticada pelos gregos constituem-se a base do pensamento científico e filosófico das sociedades ocidentais. A ciência não, a ciência é mais moderna, né? Os idiomas dos países ocidentais, na sua totalidade, derivam do latim,
uma parte, né? Tem as línguas neolatinas, ou da fusão dele com os dialetos bárbaros, em alguns casos, né? Como a anglo-saxão, essa é a verdade. O sistema de numeração empregado atualmente é uma contribuição direta dos gregos e romanos. Nosso sistema de numeração é indo-arábico, né, que a gente usa, especialmente o conhecimento do zero. O zero vem dos hindus. Entre as muitas heranças do mundo da antiguidade, herdamos as chamadas filosofias pagãs do estoicismo e niilismo. Estoicismo e niilismo não. Escolástico e marxismo não. Epicurismo e marxismo também não. Epicurismo sim. Estoicismo e epicurismo. É a letra D. Não escolástico e tomista, essas aqui são da Idade Média. O niilismo, tem niilismo no mundo antigo, mas é ali do Gorgias, por exemplo, né? Tem o marxismo contemporâneo, a escolástica da Idade Média, o marxismo contemporâneo, é o estoicismo e epicurismo. Eu acredito que os idiomas dos países ocidentais, na sua totalidade, não sei se na totalidade, né? São línguas neolatinas ou da fusão do latim com os dialetos bárbaros. A filosofia e ciência praticada pelos gregos constitui a base do pensamento científico e filosófico das sociedades ocidentais. Essas duas aqui estão no meio, né? C está entre a C e a D. Vou procurar aqui e ver se eu acho na internet. Qual seria a resposta dessa questão? Deixa eu ver aqui. Braille. O que o Braille colocou aqui? Letra B. Filosofia e ciência praticada pelos gregos. Não é B, essa é a D, né? Tenho minhas dúvidas, viu? Porque o idioma, em sua totalidade, o problema é a totalidade ali. Eu acho que talvez este seja o problema. Mas então, vamos ficar com a filosofia e ciência praticada pelos gregos, constitui a base, né? Não todo o fundamento. Aí pode ser assim. O epicurismo e o estoicismo foram as duas filosofias éticas predominantes do período helenístico. O estoicismo, em contraposição à ética epicurista, relaciona o bem. O estoicismo, né? A atividade da alma segundo a razão, o prazer por coisas materiais, a indiferença diante da dor e do sofrimento, aos costumes ou convenções sociais, ao dever de cumprir o que é ordenado pela lei divina. Rapaz, a atividade da alma segundo a razão, mais ou menos isso, ao prazer por coisas materiais, não, isso era mais do epicurismo, a indiferença diante da dor e do sofrimento. Ele prega a indiferença, todas as questões aí bem complicadinhas, hein? Colocaram aqui que seria a indiferença diante da dor e do sofrimento como resposta correta, que é uma das possíveis, mas também fala da razão, atividade da alma segundo